Nessa aula eu vou mostrar como que você cria log com o PHP, como que você gera logs com o PHP. Veja que aqui na barra lateral eu não tenho literalmente nada, não tenho arquivo nenhum. Então eu vou começar criando a estrutura desse projeto, iniciando o composer, composer init. Eu vou dar um enter até o final, até gerar o composer.json. Gerou o composer.json, está aqui o composer.json gerado. Agora eu vou abrir ele e vou alterar aqui no autoload. Eu vou colocar app apontando para a pasta app. O que isso significa? Significa que em uma classe que tem no namespace o app, eu vou procurar na pasta app. Agora vim aqui no terminal e vou colocar composer dump autoload. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu fui lá no composer.json e alterei o autoload dele. E na hora que eu altero o autoload lá no composer.json, eu tenho que vir aqui no terminal e rodar o comando composer dump autoload. E uma curiosidade, quando você quer rodar o composer dump autoload, você não precisa colocar composer dump traço autoload, é só colocar du. Vai ser a mesma coisa, vai ser literalmente a mesma coisa, mas isso é só uma curiosidade. Agora eu vou criar aqui na raiz do meu projeto uma pasta chamada app e também uma pasta chamada public. E eu vou vir aqui e vou renomear a pasta src, eu vou renomear para a pasta app. Peraí, o app eu já criei, perdão. Agora eu vou deletar isso aqui. Aqui na pasta app eu vou criar uma pasta onde eu vou colocar todas as minhas classes, as classes dos logs. Então eu vou colocar aqui library. E eu vou criar uma classe. A primeira classe vai ser o log.php. Olha só como que eu quero que funcione o log. Como que eu quero gerar o log. Então aqui dentro da pasta public eu criei um arquivo index.php e vou colocar aqui o seguinte, olha só. Primeiro, eu vou chamar aqui um require, voltando o nível, pegando o autoload.php lá dentro da pasta vendor. Agora aqui, olha só, eu vou colocar log, create, ou seja, eu vou criar uma classe chamada log, que eu já criei. Nessa classe log, eu vou criar um método estático chamado create. E por parâmetro, nesse método chamado create, eu vou esperar a instância do tipo de log que eu quero gerar. Como assim? Eu vou gerar dois tipos de logs. Um log em um arquivo, e também um log no banco de dados. O log, para criar um log em um arquivo, vai se chamar loggerFile. A classe vai se chamar loggerFile. E do banco de dados vai ser loggerDatabase. Então eu vou criar dois arquivos, duas classes. A primeira classe vai se chamar loggerFile para gerar um log em um arquivo. E o outro vai ser loggerDatabase, como o nome já diz, para gerar um log no banco de dados. E o arquivo que eu vou utilizar para gravar o log vai ser com a extensão .txt. Mas você pode, por exemplo, trabalhar com a extensão .json. Enfim, a extensão você escolhe, mas eu recomendo trabalhar com a extensão .txt. Agora aqui, eu estou esperando a instância ou do loggerFile ou do loggerDatabase. Eu vou trabalhar com uma interface aqui, daqui a pouco você vai entender. E vou colocar loggerFile. Agora aqui, no construtor da classe loggerFile, eu vou passar o primeiro parâmetro, vai ser logs, que vai ser o nome do arquivo que vai ser gerado. Eu coloco aqui logs. Se você estiver trabalhando aqui com o loggerDatabase, esse primeiro parâmetro aqui vai ser o nome da tabela. Então, se estiver trabalhando no banco de dados, vai ser o nome da tabela. Se estiver trabalhando aqui com arquivo, vai ser o nome do arquivo que vai ser gerado. O segundo vai ser a mensagem que eu vou gravar nesse log. E o terceiro vai ser o seguinte, olha só. Eu vou colocar um identificador do que foi esse log. Por exemplo, se eu tiver um sistema de login e deu um erro no login, um usuário colocou um e-mail ou a senha que não existe, deu um erro no login, a pessoa não conseguiu fazer o login. Então eu quero guardar em um log, eu quero guardar que um usuário tentou fazer o login. Mas só que eu quero identificar nesse log, ou seja no banco de dados, ou seja em um arquivo, eu quero identificar falando que esse log gerado, essa mensagem foi de um login. Então, para isso, eu vou trabalhar com um enum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vai ser enum log. Claro que aqui você pode colocar o nome que você quiser, mas quando eu trabalho com enum, eu gosto sempre de colocar enum e o nome do enum que eu estou criando. Por exemplo, enum log. E vou colocar aqui, vamos supor, login error. Agora eu vou criar um log do tipo login error. Legal, né? Então lá no log vai estar a mensagem e do lado vai estar escrito login error, alguma coisa assim. E lá no banco de dados também vai ser a mesma coisa, vai ter uma tabela chamada logs. E nessa tabela chamada logs vai ter a mensagem, também vai ter um campo falando do que é essa mensagem. Vai ser de login, enfim. Daí você pode criar qualquer seção que você quiser. Eu criei uma seção aqui de login, eu posso criar uma seção do banco de dados, por exemplo. Na hora que o usuário tentar fazer um insert, tentar fazer um cadastro, ou se fizer um insert, fizer um cadastro, fizer um update, eu quero guardar no log.
Então eu coloco aqui, por exemplo, database, update, alguma coisa. Então você pode criar vários tipos de logins que você quiser. Então eu vou deixar aqui, por enquanto vai ser o login error, desse jeito, login error. Agora eu vou criar aqui, dentro da pasta app, eu vou criar uma pasta chamada enums. E eu vou criar, claro, um arquivo chamado enumlog, enumlog.php. E aqui eu vou colocar, vai ser, olha só, enum. Eu vou criar, claro, o namespace para ele, namespace app enums. Eu vou colocar enum, enum, tá certo, é isso mesmo, enum. E vou colocar o nome enumlog. Por enquanto, olha só, por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vai ser case vai ser login error. Por enquanto, eu vou deixar dessa maneira. E também eu vou criar aqui mais alguns. Eu vou criar database error. Eu sei que é um erro bem genérico, mas dá para fins didáticos aqui. E o outro vai ser... o que eu posso colocar aqui? É somente esses dois, vai. Somente esses dois aqui. Então eu criei dois cenários para gerar logs. O primeiro, login error, e o segundo, database error. Esse database error é bem genérico, ele serve para tudo referente ao banco de dados. Um insert, um update, enfim. Agora, olha só, eu vou voltar aqui na minha classe de log. Deixa eu só comentar isso aqui. Eu venho aqui na minha classe de log, essa aqui. Eu vou criar o namespace dele. Aqui o namespace, vou criar class, vai ser log. Lembrando que eu tenho que criar um método estático, que é o que eu vou chamar lá no index.php, que é isso aqui. O método estático chamado create. Então, volto aqui, coloco public static function. Agora vem o seguinte... Eu vou colocar, claro, create. Agora aqui, por parâmetro, eu não sei qual que vai ser a classe, qual que vai ser a interface que eu vou utilizar. Eu não sei se eu vou trabalhar com arquivo, com banco de dados, eu não sei. Então, eu vou colocar aqui logger interface. Se você não sabe trabalhar com interface, se você não sabe o que é uma interface, eu vou deixar aqui embaixo na descrição duas aulas. Duas aulas falando sobre interfaces, que eu tenho certeza absoluta que depois dessas aulas você vai entender exatamente o que é uma interface. Agora eu vou criar aqui, também dentro de app, uma pasta chamada interfaces, onde, claro, eu vou criar o logger interface.php. Eu vou criar aqui, php, vai ser, interface vai ser logger interface, onde eu vou criar, aqui vai ser o método create, coloco aqui um public function vai ser create. Agora, o que eu vou fazer com essa interface? Eu vou colocar aqui no logger, quer dizer, aqui no... Cadê? Dentro de library eu não criei. Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado loggerfile.php e também o logger database.php. Agora, eu vou criar aqui a classe logger database. Agora aqui, olha só, eu vou implementar o quê? O logger interface. E como eu implementei o logger interface, então eu tenho que colocar aqui o método dessa interface. Vai ser public function vai ser create, perfeito, agora sim. E agora aqui no logger file também vai ser literalmente a mesma coisa. Vai ser namespace class logger file, eu vou implemente o que? O logger interface. Agora, como eu implementei o logger interface nessa classe logger file, eu tenho que pegar o método dessa interface, que é o create, e colocar aqui. Tem que colocar um corpo para ele. Então, legal. Então, eu tenho aqui o logger file e também o logger database criados. E ambos estão implementando a interface. Fazendo isso, olha só, aqui, eu estou esperando uma classe concreta que implementa essa interface aqui. Então, agora eu posso passar o logger file ou o logger database sem problema nenhum. E aqui só vou colocar um log create. E eu vou colocar de novo aqui, eu vou entrar de novo aqui no logger file. E vou colocar aqui dentro um vardump create log file. Volto aqui no logger database. Vai ser logger database e vou colocar aqui log com o database. Create database log. Agora, olha só. Eu vou voltar aqui no index.php e vou descomentar isso. Descomentei. E vou também fazer o seguinte. Eu vou tirar tudo isso aqui, porque por enquanto lá no construtor, ou do logger file ou do logger database, eu não estou colocando nada. Não estou esperando nada ainda. Deixa eu só importar aqui o log
E vou importar também aqui o logger file. Agora eu vou abrir aqui o terminal, colocar php index.php. Vamos ver se vai dar algum tipo de erro. Apareceu aqui. Tá, tem que chamar aqui php, ou melhor, eu vou iniciar o servidor php-s localhost na porta 8000-t public. Agora abro aqui o meu navegador. Olha o que apareceu aqui, create log file. E se eu colocar aqui, olha só, se eu colocar aqui logger database, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui create database log. Por que isso está funcionando? Porque aqui no método create estou esperando uma classe concreta que implementa o logger interface. Lembrando, se você não sabe trabalhar com interfaces, eu vou deixar aqui embaixo na descrição 2 aulas sobre interface que eu tenho certeza absoluta que você vai entender exatamente como trabalha com interfaces depois dessas 2 aulas. Então agora, olha só, eu volto aqui, eu vou trabalhar primeiro com o logger file. Dá um Ctrl Z aqui, Ctrl Z, porque com o logger file é mais simples de criar, depois eu trabalho com o database. Agora vem aqui no logger file, e vou trabalhar aqui no método construtor dele, porque no método construtor é onde eu vou passar o nome do arquivo, é onde eu vou passar também a mensagem, e também onde eu vou passar o tipo de enum que eu vou trabalhar. Eu vou colocar public function construct, e vou passar aqui o seguinte, vai ser um private o quê? Vai ser uma string name, então esse daqui vai ser o nome do arquivo, o outro vai ser um private, que vai ser ou uma string ou vai ser um array. Por quê? Porque a mensagem ou vai ser uma string simples ou eu vou passar um array. Porque pense comigo o seguinte, quando eu estou trabalhando com um log do banco de dados, eu quero pegar ou um getMessage, que vai ser uma string, ou eu quero pegar, por exemplo, o getTrace. O getTrace, você sabe que ele é um PHP, ele é um array. Então, se ele é um array, eu quero passar também, eu quero criar um log, eu quero colocar no log os dados desse array. Claro que quando eu for colocar no arquivo, eu vou ter que colocar um JSON encode nele para gravar tudo certinho. Mas eu vou esperar aqui ou uma string ou um array, que vai ser o message. E agora aqui, no final, olha só, vai ser um private enum log, que vai ser o enum log. E vou colocar aqui essa classe como read only. Se você não sabe o que é colocar uma classe como read only, vou deixar aqui embaixo na descrição também uma outra aula onde eu expliquei em detalhes o que é uma classe read only. Legal, então aqui no logger file já está tudo prontinho para mim, para poder criar o meu arquivo, para poder gerar o log. Agora aqui dentro, olha só, primeiro eu vou colocar type igual, vai ser o seguinte, match. Nesse match eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar this enum log, que é isso aqui. E lá no enum log, olha só, lá no enum log aqui, ó, no enum log, deixa eu ver se eu tenho aberto ele aqui, não tenho. Eu vou abrir o enum log. Eu tenho aqui o login error e o database error. Vamos supor que eu esteja querendo fazer gravar um log do login, um login que deu algum problema. Então agora eu venho aqui, faço o seguinte, ó, volto aqui no logger file e coloco dentro desse match, vai ser this enum log, eu vou colocar aqui dois pontos, login error. E se for o login error que eu passei aqui, ó, então eu vou colocar a mensagem error in login, E se for o quê? This enum log, chamando o database error. Deixa eu só mudar aqui o login error no enum. Login error, colocar o error aqui com E maiúsculo, porque senão fica bem estranho, né? Agora volta aqui, vai ser o login error. E aqui vai ser o database error. Então, se eu colocar aqui no enum, ou melhor, aqui no index, se eu colocar o enum, que vai ser o enum login. Deixa eu só colocar aqui o nome do arquivo, que vai ser logs, e aqui vai ser mensagem de login. E aqui vai ser o enum log, vai ser dois pontos, login error. Então, se eu passei aqui login error, ele vai entrar aqui, e vai guardar a mensagem que eu coloquei aqui. Quer dizer, ele vai entrar aqui e vai guardar a mensagem que eu coloquei aqui. Aqui vai ser error in database. Agora, olha só, error aqui. Agora aqui eu vou colocar message igual. Eu vou colocar this message, a mensagem que eu estou passando,
Só que eu preciso verificar se é um array ou não, porque aqui estou esperando ou uma string ou um array. Eu vou colocar aqui o seguinte, vai ser se for um array, if is array, então se o message ele é um array, eu vou colocar aqui um JSON encode, vai ser this message. Se não, peraí, deixa eu colocar aqui uma interrogação, aqui, se não, vai ser somente o this message. E agora eu tenho que dar um jeito de concatenar com esse valor aqui, com esse error login ou esse daqui. Eu vou colocar message, eu vou concatenar com o quê? Eu vou concatenar com o pipe, e depois do pipe eu vou colocar this o quê? This não, vai ser o type, que é isso aqui, ó, esse type aqui, que é o resultado disso daqui. Então, se eu coloquei aqui no enum, se eu coloquei o login error, esse type aqui, ele vai ter esse valor aqui, o error in login. A mesma coisa para o database error. Agora eu vou concatenar com a mensagem, eu vou concatenar o tipo. Então agora vai aparecer error in login, vai ter um pipe e depois colocando o tipo do erro, error in login. E vou colocar aqui também isso aqui para separar as mensagens, porque senão vai ficar um em cima do outro, vai ficar um embaixo do outro, assim, sem separação, vai ficar bem estranho. E eu posso também colocar o seguinte, eu posso colocar aqui, vai ser um outro pipe, e logo depois eu vou colocar a data que foi gerado esse log, vai ser date, dia, mês, ano, horas, minutos e segundos. Ah, legal, né? Agora eu vou colocar um file put contents, eu vou guardar aonde? Quer dizer, eu vou guardar com qual nome? Esse name, e vou concatenar com a extensão .txt. Você poderia colocar aqui, por exemplo, uma extensão .json, não tem problema nenhum. Agora aqui vai ser a mensagem, que eu vou guardar, message, e depois eu vou colocar um file append, eu vou passar aqui a constante file append, para ficar um embaixo do outro. Agora eu posso comentar isso aqui, comento isso aqui, e vamos fazer um teste. Vem aqui no navegador, que aqui eu vou atualizar. Não apareceu nada, porque eu não coloquei para aparecer nada. Agora volto aqui, abro a barra lateral e vamos ver se foi gerado log.txt. Tá vendo aqui, ó, logs.txt. Abro ele e tá aqui, ó, mensagem de login, error in login, essa data aqui. Muito legal, né? Agora, se eu mandar rodar de novo, atualizei, olha só, apareceu aqui. Lembra que eu falei para você, para colocar isso aqui, ó, no final, isso aqui para saber quando termina e quando começa? Eu poderia colocar o seguinte, eu poderia colocar aqui, ó, aqui no logger file, colocar, deixa eu voltar aqui no logger file, colocar esse traço aqui, ó, esses traços, eu poderia colocar aqui, ó, logo no final, isso aqui, ó, vou concatenar com vários traços, beleza, né? Agora eu volto aqui, eu vou deletar tudo isso, volto, atualizo, gerou log, tá aqui, agora eu vou gerar um outro log, beleza, olha só, fica bem mais organizado desse jeito, né? Mensagem de login, tá aqui, ó, mensagem de login, separando, isso aqui é o separador das mensagens, isso aqui é outra mensagem e assim por diante. Então tá aqui o log sendo gerado no arquivo .txt. Agora eu vou gerar, claro, no banco de dados. E para gerar no banco de dados eu preciso do quê? Eu preciso fazer uma conexão com o banco de dados. Então vem aqui, dentro de app, eu vou criar uma pasta chamada database. E aqui vai ser new file connection. Para fazer a conexão, tenho certeza absoluta, se você me acompanha há um bom tempo, você sabe como que eu vou fazer a conexão. É uma coisa bem simples, bem fácil. E vou criar aqui também, dentro de database, uma pasta chamada modules, onde eu vou criar aqui, vai ser o log.php. Porque aqui, olha só, aqui no meu banco de dados, eu tenho um banco de dados chamado blog_ci, que é um banco de dados que eu estou trabalhando lá no curso onde eu estou criando um blog com o CodeIgniter. E eu só coloquei aqui uma tabela chamada logs, onde eu coloquei aqui o message e coloquei o tipo. Esse tipo aqui é do enum. E daqui a pouco eu vou mostrar para você, no final da aula eu vou mostrar, então fica até o final, porque no final da aula eu vou mostrar como que você trabalha de uma maneira diferente aqui com o enum. Aqui com o enum, eu vou mostrar como que você trabalha de uma maneira diferente aqui, ó, na hora de criar esse enum, para não precisar vir aqui, e colocar isso aqui, para não precisar fazer tudo isso aqui. Então fica até o final, porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar pra caramba do que eu vou mostrar para você. Então tem aqui
o log, que é o model. Deixa eu só colocar aqui, PHP. Vai ser o namespace, class, vai ser log. E aqui vai ser public function create log. Ou eu coloco somente create, não precisa ser create log, pode ser somente create. Agora aqui eu vou colocar connection igual a connection, que eu ainda não criei, connection, get connection. E aqui embaixo vai ser prepare igual connection, chamando o prepare. Passo aqui insert into o quê? Logs, ou eu coloco aqui em cima, vai ser o string name, também vai ser o string message e também vai ser aqui o tipo. Tipo vai ser também uma string. Espera aí, string, aqui é type, agora sim. Então aqui, lembra que eu falei para você que quando eu crio o log aqui, no index.php e passo esse primeiro valor aqui e colocando aqui o database, quer dizer que isso aqui é o nome da tabela lá do banco de dados que eu vou gravar o log. Então agora eu estou passando aqui, peraí, aqui, cadê aqui no log, no modules, estou passando aqui, que é o name, que é o nome da tabela que eu vou gravar. Então insert into logs e vou colocar o quê? Vai ser o message e o tipo, porque lá no banco de dados eu tenho somente o message e o tipo, values, vou passar aqui, vai ser o message e também o tipo. E aqui embaixo vai ser prepare, chamando aqui o execute, lá no execute eu vou passar aqui um array, onde eu vou substituir o message pelo message e vou também substituir aqui o type pelo tipo. Substituir aqui pelo tipo. Agora é só colocar aqui um return. E agora eu vou abrir o connection e fazer a conexão bem rapidinho aqui, bem simples. Então vai ser PHP, namespace, class, connection. Criar aqui um private, vai ser static. Ou vai ser do tipo nulo ou do tipo PDO, que vai ser o connection. Eu vou iniciá-lo como nulo. Agora aqui embaixo vai ser public static function, vai ser get connection. E eu vou, claro, colocar aqui um if o quê? Se não existir a conexão com o banco de dados, eu vou colocar para ele, para o self connection, eu vou passar o que? A new PDO, a nova conexão. Vou passar aqui o MySQL, que é o driver. MySQL vai ser o host igual a localhost. O dbname vai ser lá do curso de blog com CodeIgniter. O usuário vai ser root e a senha vai ser vazio. E agora aqui embaixo, deixa eu só importar aqui também, ó, importar aqui o use PDO. Agora aqui embaixo do if, eu vou colocar aqui return self connection. Então, se não existir a conexão, atribui para o self connection a conexão e retorna aqui embaixo. Mas se já existir, ele não entra aqui no if e já retorna a conexão aqui embaixo. Agora volto aqui lá no log e vou importar aqui o connection. Importou aqui em cima o connection. Agora eu posso voltar aqui no logger database e vou colocar aqui também como read only. Lembrando, vou deixar aqui embaixo na descrição uma aula onde eu ensino a trabalhar com uma classe read only. Falando o que é uma classe read only. Aqui no método construtor, public function vai ser construct. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no logger file. Então, eu abro aqui o logger file. Cadê o logger file? Logger file aqui. Eu vou pegar aqui o construtor, dá um Ctrl C, volto aqui e coloco aqui, isso aqui, no construtor. Onde eu vou, claro, importar aqui o enumlog, porque senão vai dar problema. Agora aqui no create, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no logger file, isso aqui, dá um Ctrl C, volto aqui, coloco aqui, então estou pegando o tipo de acordo com o enum. E aqui embaixo eu só vou colocar log igual a new log, que é o meu model, onde eu vou chamar aqui o log, chamando o create, e nesse create eu vou passar o nome, então aqui vai ser o thisName, o nome da tabela que eu vou gravar, o log, eu vou passar o JSON encode. JSON encode no que? No this o que? This message. Então, estou dando um JSON encode para poder gravar lá no banco de dados, porque se vier como uma string ou se vier como
um array, eu vou gravar lá no banco de dados no formato de um JSON. Daí, na hora de recuperar, eu coloco um JSON decode. Agora aqui, no final, vai ser o tipo. Pronto, tipo. E deixa eu só tirar isso aqui. Pera aí, name que tá acontecendo. Ah, tá, aqui é vírgula. Agora abro aqui o navegador, atualizo, não deu erro nenhum. Volto aqui no meu banco de dados, atualizo e voilá. Tá aqui, ó, mensagem de login. Agora vamos simular um erro lá no banco de dados para poder pegar o getTrace. Vamos lá. Eu vou vir aqui no meu index.php e vou, deixa eu só tirar isso aqui, e vou colocar aqui, vai ser eu vou criar aqui direto uma query, pegando aqui, connection, get connection, eu vou colocar isso aqui dentro de um try-catch, então vou colocar isso aqui em cima. Aqui embaixo, olha só, aqui embaixo, eu vou pegar e colocar aqui isso, log. Então, se der um erro, eu vou gravar no log e a mensagem aqui vai ser this o quê? getTrace. This não, perdão, é o th, que é esse aqui, o th, que é esse aqui, vai ser getTrace. Porque o getTrace já vem tudo organizadinho, tudo certinho para mim. E deixa eu só importar o enumlog. Agora aqui é o nome da tabela que eu vou gravar e vou colocar aqui, vai ser prepare igual a com, chamando o prepare. No prepare eu vou colocar uma query errada, então eu vou colocar aqui um select asterisco from. Eu não vou colocar aqui o m no final, isso aqui é um erro. From logs ou users. E agora aqui embaixo, nem preciso trabalhar aqui com o prepare, posso trabalhar diretamente aqui com uma query. Agora aqui embaixo vai ser um return ou um var_dump, pegando aqui o prepare, ou altero aqui também para query ao invés de prepare. Aqui vai ser query e chamo o fetch all. Pronto, agora vamos ver se vai gravar. E eu vou gravar aonde? Eu vou gravar primeiro no logger file. Agora venho aqui no meu navegador, atualizo, não deu erro nenhum. Volto aqui, abro o logs.txt, tá aqui. Olha só. Ah, tá. E também, perdão, deixa eu só tirar isso aqui, ó. Tirar isso aqui. Aqui, ó, eu vou colocar... Deixa eu voltar aqui no index.php. Eu vou passar aqui, vai ser database, vai ser do tipo database error. Claro que aqui você colocaria lá no enum, database insert error, enfim, você pode colocar o nome que você quiser. Database error, agora eu volto, atualizo, volto aqui no arquivo de log, tá aqui o arquivo de log, tá aqui, ó. Onde que deu erro? No index.php, na linha 13, a função query, a classe PDO, e aqui error in database, nessa data aqui. Agora, de volta no index.php, eu vou alterar aqui para logger database. Venho aqui no navegador, atualizo, venho aqui no banco de dados, atualizo e voilá. Mas só que tem um problema. Quando eu crio um log utilizando um arquivo, nesse arquivo tem a data, tá vendo aqui, ó, tem a data de criação desse log. Mas só que fazer isso lá no banco de dados, colocar a data na mensagem, fica bem estranho. Então eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui no banco de dados, vou criar, deixa eu só deletar isso aqui, eu vou criar um campo novo, venho aqui, nova coluna, coloco created, at, e aqui nesse column default, eu vou colocar current, underline, timestamp, e aqui, claro, vai ser do tipo timestamp, aqui ó, timestamp, salvo, perfeito, agora eu posso voltar aqui, atualizo, volto aqui, e se tudo ocorreu bem, vai aparecer aqui no created at, vai aparecer aqui a data que foi criada, olha só. Tá aqui a mensagem, o tipo e a data que foi criado. Muito legal, né? E lembra que eu falei para você que eu iria mostrar uma outra maneira de você trabalhar com o enum? É o seguinte, aqui no enum, deixa eu só fechar isso aqui, fechar tudo isso aqui. Eu vou abrir o enumlog e vou colocar aqui o seguinte, vai ser do tipo string, colocar aqui string, ou seja, agora cada um desses tipos aqui, ó, eu tenho que colocar uma string para eles, vai ser login error. E aqui vai ser database error. Agora eu venho aqui, olha só que legal, agora eu venho aqui no login file, olha só que interessante, eu venho aqui, eu posso comentar isso, não se preocupe, porque tudo isso aqui você vai receber, eu vou mandar isso aqui lá para um repositório no GitHub e você vai receber tudo isso aqui, por isso que eu estou comentando essa parte aqui.
para você receber tudo. Agora vem aqui e coloco aqui, ó, this enum log value. Pronto. Colocando esse value, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o valor de cada um deles. Por exemplo, se eu passei aqui no index.php, se eu passei aqui o enum log database error, colocando aqui no logger file o this enum log value, ele vai pegar o valor, o value desse database error. A mesma coisa eu posso fazer aqui no logger database. Posso comentar isso aqui e coloco aqui, vai ser this enum log, chamando o value. Vou fazer o teste, venho aqui, atualizo, volto aqui no banco de dados, atualizo e está aqui, ó, funciona da mesmíssima maneira. Database error. E eu vou agora fazer a mesma coisa lá no index.php, mas só que, claro, alterando aqui para logger file. Venho aqui, logger file, atualizo aqui, navegador, volto aqui, pego o logs.txt, está aqui, ó, criado com sucesso, com o database error. É bem melhor, né? E só a título de curiosidade, eu vou voltar aqui, eu vou colocar aqui certinho, from, volto agora, atualizo e tem que aparecer todos os usuários, olha só que interessante. E também a título de curiosidade, olha só, apareceu aqui ID e 0, first name e 1. E os dois têm o mesmo valor, então tem que dar um jeito de isso aqui, ó, não aparecer. Tem que ficar somente o ID, somente o first name e assim por diante. Então, para você resolver isso, você tem que vir aqui no connection e colocar aqui, ó, no quarto parâmetro, vai ser PDO default fetch mode, vai ser o PDO fetch object. Agora volto aqui, atualizo e param, tá funcionando certinho. E se você quiser trabalhar aqui com PDO exception, você pode também. Coloca aqui PDO exception, ele vai funcionar da mesmíssima maneira. Vou colocar aqui FRO. Volto, atualizo. Cadê aqui o logs.txt? Tá aqui, ó. Foi criado com sucesso o log.